Você sabe se o gestor de negócios públicos comete usurpação de função pública? Bem, pessoal, eu sou o Lucas Bittencourt, advogado, mestre em Direito, professor aqui do Portal IED. E hoje, nessa Quinta com Lei, vem trazer uma dica rápida para vocês no que diz respeito ao direito administrativo, mais especificamente falando sobre atos administrativos. Gente, quando a gente analisa, estuda os atos administrativos, a gente estuda quais são os requisitos ou elementos que compõem os atos administrativos. Então, a gente tem sujeito, motivo, objeto, forma, finalidade, são requisitos que vão compor ali, que fazem parte dos atos administrativos. E com relação a estes, requisitos ou elementos, a gente pode ter alguns problemas com relação ao sujeito, com relação ao objeto, a forma que são os vícios, os vícios relacionados aí aos atos administrativos ou aos requisitos, dos atos administrativos, o que pode gerar anulação do ato, o que pode gerar inexistência do próprio ato, enfim. Dentre os vícios, existem os chamados vícios de competência, com relação ao sujeito que pode praticar o ato administrativo. E dentre os vícios de competência, nós temos a usurpação da função pública, que é quando quem está praticando um ato administrativo não é agente público, não é servidor público. Por exemplo, um particular que está ali praticando uma função pública. É como se, por exemplo, um particular te desse ali uma multa de trânsito ou fizesse um boletim de ocorrência, sendo que ele não é policial, agente de fiscalização para poder efetivamente está aplicando essas medidas em você. Então ali a gente tem uma usurpação de função pública que, por sinal, é crime no Código Penal, artigo 328 do Código Penal. E aí, pessoal, a gente acaba discutindo se o gestor de negócio público ele entraria nessa situação de usurpação de função pública. E quem é esse gestor de negócio público? É aquela pessoa, é um particular que assume funções públicas diante, numa situação de emergência, diante da ausência do Estado. Então, por exemplo, você tem uma gestante que está ali, para ganhar neném e chama uma determinada ambulância e a ambulância não comparece. E aí um motorista de Uber pega essa gestante e leva, vai levar até o hospital. Durante esse momento em que o motorista do Uber, no caso de emergência, está levando para o hospital, obviamente que esse motorista do Uber ele não é um agente público, mas ali ele assume funções como fosse de agente público. Então, teoricamente, se ele utiliza vias que poderiam ser usadas por ambulâncias e tudo mais, tudo isso vai poder ser convalidado, esses atos realizados por esse motorista do Uber, como se ele estivesse agindo como agente público. Então ele é um gestor de negócios públicos. E aí existe esse questionamento. O gestor de negócio público, ele estaria na situação de emergência, quando ele assume as funções do Estado, usurpando da função pública e, portanto, os atos praticados pelo gestor do negócio público seria passível de nulidade, por causa, seria uma situação de usurpação de função pública? E a resposta é não. A usurpação de função pública em si gera, de fato, a nulidade do ato. Mas numa situação em que a gente tem um gestor de negócio público praticando o ato, não se configura necessariamente uma usurpação de função pública. E não se configurando uma usurpação de função pública, não se pode falar na nulidade do ato administrativo. Bem, pessoal, era essa dica que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Qualquer dúvida, deixe nos comentários abaixo. Muito obrigado.